galera do 7º ano! E aí, guys, tudo bem com vocês? Eu, a Teacher Patrícia, vamos fazer a nossa aulinha sobre cumprimentos e o verbo to be na negativa. Lembra desse assunto? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá! Qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje? Nós vamos participar de uma troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes, para compartilhar os diferentes pontos de vista, ok? Então, me responde aí. Você sabe responder perguntas usando o verbo to be na forma negativa? Você lembra do verbo to be? Tranquilinho? Sabe qual é o pronome que usa com qual verbo? Tá tudo certo? Ótimo. E como é que eu vou usar na forma negativa? Negativo em inglês é não, né? Como é que eu faço isso em inglês? Como é que a gente vai aprender? A gente vai lá na nossa plataforma de inglês, na parte dos cumprimentos da unidade 1, e a gente vai começar a nossa gramática nas formas negativas do verbo to be. O que eu não posso esquecer? O meu login escola, não posso esquecer de colocar meu login escola. Se você já estiver com o íconezinho do EF, muito fácil, se não, digita todo esse endereço lá, www.escoladigital.professor.pr.gov.br/inglês_Paraná. Vamos acessar? Então vamos lá! Então vamos lá, clica lá em gramática, forma negativas do verbo to be, vai começar no primeiro asterisco, o meu já está aberto, por isso que ele vai para frente. Forma negativa do verbo to be, use not, então em inglês não, vira not, para tornar a frase negativa com o verbo to be. Com ele, o not vem logo depois do verbo em inglês. Então, I am a student. Eu sou um aluno. I am a student. Se eu quero dizer que eu não sou um aluno, I am not a student. Perceba que eu não preciso colocar em português o pronome, mas em inglês, para fazer essa frase sou aluno, eu preciso dizer I am, ok? He is busy. He is not busy. He is busy. Essa palavra você conhecia? Busy? Não? Então anota no teu caderno. O que é busy? Ocupado. Pessoa que está trabalhando muito, muito ocupado. Busy. They are neat. They are not neat. Mesma coisa, ó. They are neat. They are not neat. Palavra neat, organizados, você já conhecia? Não? Anota no teu caderno, monta o teu vocabulário e let's go! Agora é a tua vez. Então você vai ter que montar as frases. Você vai clicar na palavra e vai montar a frase correta. Se você errar, colocar a palavra errada, ele não vai aceitar, ele vai considerar errado. Olha lá, confira a resposta, não está certo. Então, vai voltar e você faz a frase correta. Vamos lá então? Pode fazer os seus.
praticou, fez todas as frases, foi tranquilinho. I am not, I am not, sempre lembrando que o not vem depois do verbo to be. Not a student. Sempre confere a tua resposta. Tá verdinho, passa para outra e assim por diante. Terminou, vai concluir, vai para o próximo. Vamos lá? Então presta atenção. Contrações negativas com o verbo to be. Presta atenção no vídeo. Frank is neat. Oscar isn't neat. Então, esses são os nossos personagens, né? O Oscar e o Frank. Um é organizado e o outro não é organizado. Conseguiu ouvir, tá tudo certo, vai para frente. Se não, assista novamente. Olha lá, então. As formas contraídas, as contrações negativas com o verbo to be. Existem duas maneiras de fazer contrações na negativa com o verbo to be. O primeiro jeito é contrair o pronome pessoal, o subject pronoun, e o verbo to be, assim como a gente fazia quando eu não estava na negativa. Olha lá então. I am not a student. Então, forma sem estar contraída, I am not a student, ou I'm not a student. fiz a contração do verbo to be, não sou estudante. A segunda. She is not neat. Olha lá como é que fica. She's not neat. Então, estou sempre contraindo o verbo to be com o sujeito. We are not teachers. We're not teachers. Então, essa é a primeira maneira. Eu posso fazer a contração do sujeito com o verbo, tranquilo. Ou eu posso utilizar o verbo to be com o not. Então, a outra forma é contrair o verbo to be com o not. Isso não é possível com o pronome pessoal I. Então, eu não consigo juntar o am com o not. Não existe essa contração. Eu só vou conseguir fazer isso com o isn't e com o aren't, certo? Então, olha lá, escuta lá. He is not a student. He isn't a student. Então, contraiu o isn't. They are not new students. They aren't new students. Ok? Então, eu posso fazer essas duas formas de contração. Eu posso juntar o verbo to be, contraindo com o pronome she's, we're, I'm, ou eu faço a contração do is com o not, virando isn't, e do are com o not, virando aren't. Quando eu estou fazendo uma contração, eu estou diminuindo, estou juntando duas palavras. Não posso colocar letras a mais, eu vou tirar, certo? Lembrando que quando eu contrair o verbo to be com o not, o pronome I não aceita essa contração. Tranquilo? Então, let's go! Agora, você vai ouvir o áudio e achar a frase correta. Escolha a forma correta da negativa, presta atenção. They aren't busy. Será que ele falou they aren't busy ou ele falou they're not busy? O que você ouviu? Você conseguiu entender? Não entendeu? Escuta novamente. They aren't busy. Escutou? Conseguiu entender? Clica na opção correta. Ótimo!
Ficou verdinha, passa para frente. Pode fazer. Fez, testou, praticou certinho o teu ouvidinho. He's not a student. He's not a student. Olha lá. Tá certinho, tá verde? It's Clica no not próximo. new. It's not new. Não entendi direito? Não deu certo. Então, eu escuto novamente. It's not new. Claro que como aqui só tem duas opções, é óbvio que essa é a correta. Mas escuta novamente, até que para você praticar, para você testar teu ouvido. You aren't an architect. We're not neat. Tá tudo certo? Achou que testou bem? Teu ouvido tá legal? Praticou legal? Vai para o próximo. Agora é a tua vez. Vai ouvir e vai repetir. Se você estiver fazendo na plataforma, vai fazendo o seu aí. Se você está fazendo comigo, vamos praticar. She's not busy. Clica. She's not busy. Lembrando que nem sempre o teu microfone vai identificar corretamente. Mas se você está na dúvida, clica novamente lá, escuta, faz de novo. She isn't busy. She isn't busy. It's not my phone number. Is not my phone number. Ó, esse my ele não ouviu direito, ou eu não falei correto. Então eu posso ouvir novamente. It's not my phone number. E tento novamente. Is not my phone number. Ok. E vai para frente.
It isn't my phone number. It isn't my phone number. We're not new. We are not new. We aren't new. We aren't new. Tranquilinho, fez tudo certinho, praticou. Não está satisfeito? Volta, gente, volta. Pratica novamente. Se você acha que está tudo ok, tranquilo. Então agora, revisa a sua plataforma, veja se tem alguma atividade que você não entendeu, que você não conseguiu fazer. As expressões, você sabe todas? Anotou o que é ocupado? Anotou o que é organizado? Dá uma revisada, vê se você não precisa fazer mais nada. Vamos lá? Anotou o vocabulário, tudo certinho. Lembrar da contração do verbo to be. Viu se os exercícios você compreendeu, se está tudo certo. Vai lembrar das contrações, como é que eu faço a contração com o verbo to be. Assista o vídeo novamente. Faz o seguinte, assista o vídeo e vai pausando, vê se você consegue anotar antes que ele te dê a tradução. Então, por exemplo, vamos fazer juntos, presta atenção. Antes mesmo do áudio falar, pega a frase, ó, apareceu lá, Frank is neat. Anota no teu caderno. Frank is neat. Antes que ela coloque a tradução para você. Ou então, você pode colocar a legenda, né? Nesse caso aqui, como ele está com a tradução, ele não vai aparecer a legenda. Então, vai praticando, vai fazendo, vai vendo como é que faz. Pratica novamente o áudio, se você achar interessante. Utiliza a tua plataforma da melhor forma possível, certo? Tranquilo? Vimos as formas contraídas do verbo to be, tanto na afirmativa quanto na negativa, né? Então eu posso usar he's not, posso usar his, posso usar isn't. Essas três maneiras é o correto. Mas qual é o pronome que eu não posso fazer a forma contraída? Você lembra qual pronome que eu falei? Então, olha aqui, ó, eu posso usar o isn't, eu posso usar o aren't. A primeira pessoa, com o verbo am, que é o I, eu não tenho como fazer a forma contraída. Eu não posso colocar I e juntar o am com o not. Eu abrevio apenas o I'm, ok? Então, fica I'm not.
certo? Então, o pronome que eu não consigo fazer a contração é o primeiro pronome, o eu, I. Tranquilinho? Beleza, tudo certo. Fez lá, ouviu, foi fazendo as atividades. Então, você fez o listen e o answer, tudo tranquilinho, perfeito. Fez a sua gravação, viu se tá perfeito a tua fala, o teu speaking, tudo certinho. Lembrando sempre que nem sempre o teu áudio vai reconhecer. Então, gente, essa plataforma você pode usar da melhor maneira que você quiser. Se você acha que não tá muito legal, tem alguma coisa que você não fez, volta, você pode voltar lá no início da atividade ou até mesmo no início da unidade. Volta lá na primeira tarefa, faz de novo, pratica, vai vendo o verbo to be, faz as suas anotações no seu caderno, monta o seu vocabulário. Quanto mais vocabulário, mais você vai aprendendo, mais vai melhorando o seu inglês. Tranquilo? Vai fazendo, repetindo quantas vezes você achar necessário. Escuta bastante, pratica com um colega, fala para ele o verbo to be, ele fala para você e assim por diante e vai treinando o seu inglês. O verbo to be a gente não pode esquecer. Lembra daquele verbo que ele tem todo o verbo to be? Lembra? Amareis. Aí você tem todo o verbo to be. E aí você coloca o not sempre depois do verbo to be. Mas, teacher, não vai ficar estranho? She is not. Ela é não. Você não traduz ao pé da letra. Em inglês, eu coloco o not depois do verbo, mas você traduz como a gente fala. Ela não é. Certinho? Tranquilo? Ótimo. Então, galera, nessa aula, o que a gente fez? A gente fez a troca de opiniões usando o verbo to be. A gente viu lá o videozinho dos nossos colegas. Um era o que mesmo? Qual era o verbo? Qual era o adjetivo para ele? Busy. E o outro era need. O que é isso? Que palavras são essas? Você anotou no seu caderno? Você fez o seu vocabulário? Não fez? Volta lá na plataforma, pratica de novo, vai procurar, vai ver e assim você vai melhorando. Certinho, galera? Então, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham gostado. Até breve. Bye!